feliz de estar aqui de volta com Na Boa, pessoas, histórias e ideias inspiradoras. E hoje eu vou conversar com uma amiga que eu fiz aí nesses tempos de pandemia e que tem um assunto que nunca foi tão propício para esse momento que a gente está vivendo, né, Leide? Tudo bem com você? Tudo bem, Silvia? É um prazer estar aqui com você e com toda a audiência do Na Boa. Muito obrigada pelo convite. Ah, você tinha que estar aqui, né, Leide? Ainda mais que você também tem o podcast, né? O Propósito na Prática, que eu também convido aí quem estiver escutando a gente a ir lá conferir esse conteúdo, que com certeza vai ajudar muito nesse momento aí que a gente está passando. Mas isso já é o que a gente vai falar sobre hoje, né, Leide? Essa questão do propósito, da felicidade, já é um assunto que vem antes da pandemia e que, não sei se é impressão minha, mas que ele ganhou força com tudo isso que a gente está vivendo, né? Na verdade, o que ganhou força na pandemia mesmo foi essa questão da saúde mental, né? E um olhar mais compassivo para o ser humano. Eu acredito, Silvia, que o propósito ele vai vir fortemente nos próximos anos, porque a gente ainda está em momento de transição com esse negócio da Covid, né? Então a gente não sabe muito bem para onde que a gente vai. Então a preocupação maior de todo mundo é sobreviver, né? Tanto na parte da vida, né, da parte da saúde, quanto na parte econômica. E depois que isso se estabilizar um pouquinho, eu acho que o propósito vai vir com mais força ainda, que é um questionamento do sentido da vida, né? As pessoas já estão questionando muito o sentido da vida, né? Eu acho que a pandemia trouxe muitos problemas sociais que estavam, às vezes, na nossa cara, mas muita gente não queria enxergar. Então, eu acho que depois, pós-pandemia, nos próximos anos, a gente vai viver uma grande onda de sentido da vida e de propósito, né? Afinal, Sim. o que a gente está fazendo aqui, né, Silvia? Eu leio muito, Leide, sobre questão de comportamento hoje em dia, dessa nova geração, em relação às marcas, ao consumo, a procurar produtos que tenham um engajamento, que tenham um posicionamento, né, socioambiental aí mais responsável. E sempre quando eu leio sobre isso, fala muito do quanto esses jovens também estão mais interessados em um propósito, em trabalhar com aquilo que faz sentido para eles também, em consumir aquilo que faz sentido, que acho que vai muito de encontro disso que a gente está falando, né? De Sim. quando a gente fala de propósito, não só o que a gente veio fazer no mundo, mas também de que forma que eu posso contribuir, que eu posso ser um agente mesmo, né, de Sim, transformação no mundo, sim. né? Ô Silvia, a comunidade que nos conectou, né, que foi a comunidade B, que é uma comunidade ligada a propósito, né, de uma maneira global, tem uma pesquisa que eu já ouvi, né, o pessoal falando que nos próximos 5 anos, a geração que está agora entrando no mercado de trabalho, elas vão exigir que as empresas tenham um propósito claro, né, porque a consciência dos jovens que está sendo trabalhada agora é muito diferente das outras gerações, porque são pessoas que vêm muito mais preparadas, né, com essa relação com o meio ambiente, com a própria forma de fazer as coisas, porque propósito não é só necessariamente o que, mas o como você faz. E o como, né, tem a ver com várias vertentes, né, não só ambiental, mas também emocional, né? A forma tem uma frase que é muito antiga, né, mas eu acho que ela é muito atual. Sempre a gente está indo lá atrás e vendo aqui na atualidade que o Gandhi fala, né, até no filme dele ele fala essa frase, na história da biografia dele, que um tecido, se ele é produzido com sofrimento, ele não é bonito, né? A beleza está na forma de produção do insumo, né, e do produto, do insumo não, desculpa, do produto. Então, a grande beleza está no como você faz isso. Se você gera muito sofrimento, se você gera também desequilíbrio no sistema, aquilo ali se torna feio, né, por uma questão do processo, do como. Então, o como, ele interfere muito, muito na nossa forma de construir uma sociedade com mais propósito, né, e com mais consciência, igual você está trazendo aí o tema, né? Então, agora me conta uma coisa que eu fiquei curiosíssima quando a gente se conheceu e você me falou que você trabalha com o tal do FIB, né? Que é a felicidade interna bruta. Me conta mais sobre isso. O que seria o FIB? Como que surgiu isso? eu costumo falar que é a consciência FIB, né? Porque
o FIB não necessariamente ele é um produto, mas ele é muito mais uma consciência. Eu vou falar um pouquinho da minha história, posso, Silvia? Porque o FIB tem a ver com a minha história. Eu comecei minha carreira muito jovem, né, dando consultoria para grandes empresas. Já com 26 anos, eu já dava consultoria fora do país de gestão. E eu tinha acesso, né, tive um acesso muito rápido à alta gestão das empresas. E aí, com 28 anos, né, eu estava fazendo uma reestruturação numa grande empresa em Curitiba, envolveria demissões de mais de 500 pessoas, e eu comecei a questionar aquilo tudo. Eu olhei para aquilo tudo e falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Né? Qual que é o propósito disso tudo? E aí, a partir daí, começou um questionamento muito forte de vida. E mais tarde, alguns anos depois, uns 2 anos depois, eu tive uma síndrome do pânico, quando eu fui fazer a mala, né? E eu viajava muito durante a semana. Então, durante a semana, eu saí de Belo Horizonte, ia para São Paulo, depois ia para Curitiba, e depois ia para São Paulo de novo, voltava. É aquela loucura de aeroporto, né? E aí eu comecei a ter uma espécie de burnout, né? Que hoje está super assim, atual. As pessoas, para quem não sabe, burnout é uma doença ocupacional, então ela vem do mundo do trabalho, né? Ela é diagnosticada por um médico do trabalho, e ela tem a ver com o estresse e com a depressão, né? São formas que o ser humano começa a acionar, são gatilhos que deixam o profissional irritado, cansado, né? Você dorme, acorda sem energia, como se você perdesse a sua energia vital, se achasse assim, uma pessoa que não fez nada na vida e com muito cansaço, né? Uma exaustão profunda. Então, quando eu comecei esse processo, né, de um pouco de pânico, até de viajar, eu já tinha começado a questionar o meu caminho, e aí eu procurei ajuda, né? Eu procurei ajuda especializada e falei, poxa, eu preciso de olhar para dentro. E nessa ajuda especializada que eu encontrei, a pessoa que me ajudava coordenava o templo budista, né? Na verdade, coordena ainda o templo budista aqui de Belo Horizonte, e me apresentou a meditação, né? E aí eu aprendi, né, nessa jornada, a fazer uma recuperação de mim mesma, né? Resgatar quem eu era, minha energia vital, sem remédio, né? Ou seja, com práticas meditativas. E isso me ajudou a entender o conceito real de felicidade, porque na felicidade, quando a gente fala da ciência da felicidade, a gente tem os conceitos de prazer, o conceito de alegria e o conceito de felicidade, que muita gente confunde, né? Então, muita gente na pandemia estava vivendo uma vida com muito prazer, né? E aí, quando você tira o prazer, que é a gente fala que é o hedonismo, quando vem a dor, você não aprende a lidar com a dor. Então, quando eu comecei a me autoconhecer, eu percebi no meu corpo e com as minhas experiências que a felicidade estava principalmente na forma como eu respirava e na forma de me autoconhecer, né? E aí que desencadeou um processo profundo. E aí, nesse processo de autoconhecimento, eu cheguei ao nome FIB, Felicidade Interna Bruta, que tem tudo a ver também com as bases budistas, porque o país onde criou isso, que é o Butão, ele é 75% budista, né? E também tem essa relação, mas não tem relação com religião. É mais a relação da cultura do lugar, né? Engraçado você estar falando isso, porque eu sempre ouvi falar muito de meditação e dessas práticas alternativas, mas eu nunca tinha colocado em prática até então. Mas de um bom tempo para cá, eu me vi extremamente ansiosa, não só pela questão da pandemia, não, sabe? Mas eu sou uma pessoa que eu tenho muitas ideias e que eu tenho vontade de colocar tudo em prática, e eu não gosto de esperar, eu não gosto de depender dos outros, e eu quero fazer, e isso vai gerando uma inquietação muito grande dentro de mim, que acaba gerando uma certa ansiedade também, né? Sim. E várias pessoas começaram a me falar da meditação. Porque às vezes a gente tem a ideia errada de que para meditar ou para fazer uma yoga, que tem que ser uma pessoa mais alternativa, mais zen, que já tem uma propensão a ser mais tranquila, e não. É justamente o contrário, né? É justamente para aquelas pessoas que são aceleradas mesmo, que, né, talvez seja um pouco desse meu perfil ou do seu também, e que Sim. precisa justamente disso para dar
uma quietada, né? Exatamente. Na verdade, eu não era nem 220, eu era 380, né? Então, a meditação, ela realmente, ela ajuda pessoas mais aceleradas e muito ativas a ficar no momento presente, que é a grande sabedoria, né? Principalmente quando a gente fala de neurociência, de trabalhar todos os cérebros, né? E o funcionamento, ótimo funcionamento do ser humano, a gente começa a entender a importância do momento presente. Então, a meditação, ela não tem ligação nenhuma com religião, assim, quando a gente olha ela na essência mais pura, né? Óbvio que tem algumas linhas religiosas que utilizam isso, mas quando a gente olha a essência dela, ela pode ser praticada por qualquer pessoa. E tem vários tipos de meditação, né? Tem a meditação ativa, tem a meditação que você respira, que você transcende, tem a yoga é um tipo de meditação. Então, tem vários tipos, né? E formas de meditar. Agora me conta como é que esse FIB aí que você descobriu e que foi inspirado aí numa experiência que você mesmo precisou utilizá-lo, foi isso? A gente pode dizer assim, que você mesmo que se apropriou dele para esse momento de cura que você estava precisando? Foi mais ou menos isso? Como é que você transformou isso né, num instrumento de trabalho seu? Sim, no meu caso foi a consciência FIB, né? Que é uma consciência de que a felicidade, ela parte de uma premissa também de você cuidar de você, né? De você ter autocompaixão com você, porque às vezes a gente quer salvar o mundo, mas a gente não é autocompassivo com a gente, né? Uhum. Então, essa consciência da compaixão e da autocompaixão, ela foi a base de tudo para o meu processo de cura, né? Entender que eu precisava daquele momento, que eu precisava me permitir parar, que se eu não parasse eu ia morrer, né? Então ia ser uma morte mesmo, e principalmente a morte da alma, que eu acho que é a pior morte que tem, né? É você estar vivo, né, andando, mas se sentir morto, sem presença, né, sem qualidade de presença. Então essa consciência, essa compaixão trouxe o FIB, né, foi vivenciado na minha própria história. E aí é importante entender como que o FIB nasceu, que isso tem a ver com a minha história. Na verdade, a felicidade ela vem antes de Cristo, se a gente olhar a história, né? E aí a gente fala aí de 400 antes de Cristo, 369 antes de Cristo, com Aristóteles, com Aristipo de Cirene, com Platão, Sócrates, né? Várias pessoas da filosofia, mas traz o conceito aí da felicidade eudaimônica, que isso é Aristóteles, né? Que ele fala que somente os bons podem ser felizes, e somente é feliz quem tem uma vida baseada em virtude, né? E esse conceito de felicidade eudaimônica, que é o ser, né? Que tem a ver com o propósito, ele foi trabalhado por muitos anos. Com a chegada do cristianismo veio também o conceito de felicidade, que está ligado à questão de acreditar em algo que transcende, no caso Deus, né? E depois o iluminismo trouxe a consciência que você pode ser feliz no aqui e agora, que não é preciso, que não é necessário uma outra vida para você ser feliz. E aí vieram alguns questionamentos, Silvia. Em 1972, o quarto rei do Butão, o nome dele é Jin Sinje Wanchu, numa entrevista, né, que ele estava dando no Financial Times, ele falou que no Butão não se media o produto interno bruto, e sim a felicidade interna bruta. E o mais curioso é que nessa entrevista ele não tinha muita coisa preparada, mas ele tinha intenção. E essa é a pegada da felicidade interna bruta. A intenção no seu coração que tem a ver com o propósito. Quanto mais você tem essa intenção, às vezes você não tem as ferramentas, você não sabe como é que você vai fazer. Você é um caso de FIB na prática, né? Quando você começou o processo aí o processo lindo, né, do BH, para a gente se unir contra a fome, né? Então, unindo forças, né? Unindo forças, desculpa, eu esqueci aqui o nome do projeto. Não, imagina. Eu acho que vocês começaram com a intenção, né? Eu não sei muito bem do processo, a gente conversou pouco sobre isso, mas eu tenho certeza que no coração de vocês não tinham dúvida do objetivo que vocês queriam atingir. Então, isso é o FIB, a consciência FIB. É você ter no seu coração a intenção genuína e conectada com um senso coletivo. Porque não existe felicidade na visão FIB individual sem um coletivo estar minimamente saudável. O coletivo precisa de estar bem, né? E aí, a partir dessa entrevista, lá em 1972, a ONU se juntou ao Butão, né? Mandou alguns cientistas, vários cientistas, para compor essa metodologia do FIB.
Em 2008 foi institucionalizado lá no Butão e foram medidos alguns aspectos, né? E quais são esses pilares que compõem a felicidade interna bruta? É o bem-estar psicológico, que tem a ver com propósito, aceitação, espiritualidade, né? Não existe felicidade sem espiritualidade, é muito importante entender isso. A questão da saúde, da educação, né? É muito importante ter uma educação não só formal, mas informal. A educação, ela não é só o título, mas a forma como eu me relaciono, né, com o mundo. A questão do padrão de vida, eu preciso de ter salário, né? Preciso de ter rentabilidade, preciso de ter dinheiro, né? Então felicidade, né, no conceito econômico, que é o conceito, né, do FIB, que é também econômico, então precisa de ter uma prosperidade material. O que é muito legal, né, Leide? Porque muita gente ainda tem um tabu com essa questão, né, do ganhar dinheiro. Ah, dinheiro não traz felicidade, dinheiro isso. Traz sim, é necessário, a gente precisa dele para viver, né? Então é legal abordar, ter esse pilar aí para a gente mostrar, assim, que tudo tem que ter um limite, né, em todos os aspectos. E que ganhar dinheiro tá tudo bem, tá tudo certo, né? A questão é o uso, né? O uso, como se usa esse dinheiro, né? Sim. E lembrando, Silvia, que essa questão do padrão, né? Aqui no Brasil a gente ainda não está engatinhando em algumas coisas, mas os Estados Unidos tem algumas pesquisas, né? Tem uma pesquisa da Universidade de Princeton que fala a renda média anual que traz uma vida digna, né? Para uma pessoa que é de US$ 75.000 a renda ano, e que a partir disso, né? Tem alguns ganhos de felicidade, mas permanece instável, né? Então, quer dizer que não é uma relação assim que mais dinheiro não deixa a pessoa infeliz. É importante a gente entender isso. Mas que até um certo nível de ganho, a felicidade ela se mantém mais ou menos no mesmo patamar, né? Aquela coisa, uma pessoa que atinge, que compra o seu carro lá, que ela quer, que ela tem sonho de comprar, um outro carro no mesmo patamar não vai deixar ela mais feliz, né? Inclusive, nos estudos das pesquisas, a gente fala do hedonismo, que é essa questão do prazer, de, por exemplo, ter comprar uma casa nova, ganhar na loteria, todas essas coisas, eles duram em média 3 anos. Depois disso vem a frustração, né? Então, por isso que é importante a gente entender o que é realmente felicidade no nosso corpo, porque ela não está fora, ela está dentro, e ela só é cultivada no aqui e agora. Eu não vou buscar a felicidade, eu vou cultivar, né, todos os dias, com práticas de gratidão, com práticas de relacionamentos, né, de amor, falar de amor. Ela já está disponível, né? É só a gente abrir os olhos, né, para ela, assim, ver que ela tá ali, tá aqui na nossa frente, tá aí ao alcance de todo mundo, né? Colocar na agenda, né? É igual a gente vai para academia fazer atividade física, a felicidade, ela precisa de ser colocada na agenda, né? Na década de 40, quase ninguém falava de correr, né? Depois isso virou uma coisa normal. E a mesma coisa é felicidade e meditação. Agora que a gente está vivendo na transição, a gente comunica, a gente fala, mas daqui a alguns anos eu tenho certeza, Silvia, que a gente vai falar assim, você lembra quando a gente falava de meditação? Vai virar igual beber água, é tão normal, é tão natural meditar e praticar a felicidade daqui a uns tempos, que a gente nem vai precisar de falar disso, vai estar na nossa rotina. Que máximo, que máximo. Agora eu queria que você me falasse um pouquinho, que eu achei muito legal, uma observação que você fez e que outras pessoas também já me falaram, da questão da felicidade, disso da gente cultivar isso dentro de nós, e que o voluntariado desperta muito, né? Eu sou a prova viva disso. Nós voluntários, a gente tem mania de falar que a gente foi mordido pela mosquinha, né? E que quando a gente começa, a gente não para mais. Até que um dia uma terapeuta falou para mim que é isso mesmo. Ela falou, olha, não é uma forma ilustrativa de falar, não. É isso mesmo que acontece quando você experimenta essa sensação de fazer o bem ou de levar bem-estar para outras pessoas e que, consequentemente, isso nos proporciona um bem-estar também, isso vicia. Isso faz a gente querer cada vez mais. Então, por isso que quem começa um trabalho voluntário não para. Porque realmente é aquela produção ali de serotonina, de ocitocina, né? Tem isso mesmo? Tem. Inclusive, né, eu não terminei, eu empolguei tanto aqui que eu não terminei de falar os pilares do FIB, né? Eu falei até o padrão de vida.
E aí, Verdade, eu te interrompi lá no não, dinheiro, mas a gente pode falar desculpa. desse próximo pilar, né, que é a vitalidade comunitária, né, que também foi o que nos conectou, né? Olha que interessante, a gente está aqui por causa de comunidade, né, e trabalho voluntário, né, que foi a partir de uma comunicação sua do trabalho voluntário que a gente se aproximou. Então, essa questão do trabalho voluntário tem a ver também, isso não é muito novidade, quando a gente vai para a área da psicologia, Freud, né, que foi uma das grandes mentes de linhas da psicologia, ele falava que só existe felicidade em comunidade. O estudo, né, da Universidade de Harvard, né, que é aquele livro que tem o jeito Harvard de ser feliz, que demorou 80 anos, né, para ser concluído, ele fala que a felicidade está nos relacionamentos, que está na forma como você interage, nas conexões emocionais e sociais que você estabelece. Porque isso gera neurotransmissor, igual você colocou muito bem, né? Gera ocitocina, gera serotonina e todos os outros neurotransmissores, porque é químico. O seu corpo, ele vai gerando sensações de bem-estar que você fala assim, essa sensação vale a pena, a vida vale a pena a partir dessa situação. E o nosso sistema, né, aí falando de neurociência um pouquinho, ele tem um sistema de recompensa cerebral que quando você ajuda o outro, na verdade, quem está sendo ajudado é você. Né? Então, o trabalho voluntário é uma prática de compaixão com o todo, com o coletivo. E ele também te tira essa questão do controle, né? Porque às vezes no trabalho, na vida que a gente está ali inserido, tem controle o tempo todo, porque tem prazo, porque tem entrega, e o trabalho voluntário, ele te coloca num servir mais genuíno e mais autêntico, né? Então, Silvia, parabéns, né? Queria te parabenizar também, porque você é uma grande voluntária, né? E eu tenho certeza que você, na verdade, eu quero te entrevistar, já deixo marcado aqui no podcast sobre o voluntariado, para você contar para a gente todas as histórias que você já teve, né, nessa questão. E quando a gente fala de desenvolver comunidades, a gente está falando de fomentar a economia, porque quando você faz o trabalho voluntário também, você conhece a sua comunidade, você sabe os fornecedores locais, você estabelece rede, né, ali, e aí você passa a consumir localmente, e aí o planeta ganha também, porque você vai procurar o recurso ali pertinho da sua casa, né? Ou perto daquela comunidade, e você vai desenvolvendo redes, né, de apoio para sustentar o propósito. Às vezes é perto da sua casa o trabalho voluntário, às vezes é do outro lado do mundo. Mas essa rede, ela vai te apoiar no seu propósito e vai te ajudar também a pertencer. Porque pertencer é a necessidade básica do ser humano que traz essa sensação de felicidade, né? Inclusive, o trabalho voluntário, Silvia, tem um livro que chama Dar e Receber, do Adam Grant, que é um dos maiores antropólogos do mundo, que ele é especialista em burnout, eu estudei muito sobre essa questão na época que eu tive, e ele fala, se você quer se recuperar de um quadro de estresse e depressão, vá fazer um trabalho voluntário, porque isso vai te ajudar a tirar o foco de você e colocar o foco em outro, né? E quando você coloca o foco no outro, o seu cérebro, ele vai se reestabelecendo ali a partir dos neurotransmissores. Que incrível! Chama Dar e Receber esse livro? Dar e receber. Olha, já vai entrar para minha listinha. Adorei. E é o que você falou, a gente faz trabalho, eu faço trabalho voluntário do lado da minha casa, ou já fui para longe de casa, aí para fora do país, e é incrível como, independente da cultura, da religião, enfim, independente de qualquer coisa, como que é universal esse bem que o voluntariado faz, né? A gente vê de todas as nacionalidades, todo mundo falando a mesma coisa, todo mundo buscando a mesma coisa. Aí a gente vê que é uma questão, é uma condição humana mesmo, né? A gente fazer o bem mesmo. O quanto que isso nos alimenta e é uma ação necessária aí para todos nós, né? Não só a questão sociais que eu digo, mas para a gente se sentir melhor mesmo, né? Ainda que no Ocidente, né, isso não era muito bem aceito, né, essa resposta da generosidade, mas eu acho que agora está vindo com uma pegada mais colaborativa, né, porque até então a gente foi condicionado a acreditar que quem compete é que sobrevive, a teoria de Darwin, né. Mas quando a gente olha para a natureza humana, para a biologia, né, o câncer é egoísmo, é falta de colaboração. Então, quando a gente colabora, a gente está realmente na nossa verdadeira natureza e o corpo funciona de uma forma muito mais genuína e mais autêntica, né?
Então, eu acho que essa é a pegada, né, do FIB também, né, da gente olhar essa prática da vitalidade comunitária. E aí, Silvia, deixa eu falar que tem a boa governança, né, não existe felicidade com corrupção. A percepção de corrupção, seja numa empresa, seja numa sociedade, ela impacta no nível de felicidade. Por isso que a gente tem que cada vez mais, né, ter critérios com quem a gente escolhe para governar, porque isso impacta na nossa felicidade. Tem um relatório mundial que fala sobre isso, que é o World Happiness Report. Eu até gravei um podcast sobre isso com um especialista lá de Portugal. Então, é muito importante a gente prestar atenção nessa questão. O outro ponto é diversidade cultural e resiliência. Não existe felicidade quando a gente não honra as nossas raízes e a nossa cultura, né? Então, tem um discurso, às vezes, que muita gente fala, que bobagem esse negócio de cultura, que bobagem, né? Mas a gente não sabe o tanto de resiliência, né, que uma população tem e o tanto que isso é um antídoto para depressão e ansiedade quando a gente conhece as nossas raízes. E principalmente a questão dos índios, né? Que a gente precisa... Quando a gente conecta com as práticas, os rituais, a sabedoria indígena, a gente experimenta uma força muito maior do que num remédio, por exemplo, né? Então, quando a gente cultiva essa relação com a natureza, quando a gente volta para as nossas raízes, a gente tem uma capacidade, né, de, por exemplo, sofrer uma situação como uma pandemia, que é uma situação de estresse, né? E a gente tem uma capacidade de voltar à situação que a gente estava antes mais forte, mais resiliente, que esse é o conceito de resiliência, né? Então, é muito importante numa empresa, numa sociedade, a gente contar para as pessoas a nossa cultura, de onde que a gente veio. Às vezes a gente entra num lugar, né, numa casa, numa família, numa empresa, a gente nem sabe qual é a história. Quando a gente conhece a história, a gente resgata os nossos valores e resgata o que é realmente importante, né, para a gente. E por último, Silvia, o que você trouxe aí, né, no início da nossa conversa, o mais importante, né, um dos pilares mais importantes, né, e inegociáveis também para o FIB, que é a diversidade ecológica e resiliência. O Butão é o único país no mundo com emissão negativa de CO2, com uma preservação ambiental gigante, e não existe felicidade quando a gente não está alinhado, né, com a natureza. Porque aí vem outros conceitos também de ciência da felicidade, da biofilia, que é a nossa capacidade de se reenergizar a partir da natureza, e também a nossa relação com ela. Então, o conceito do FIB, o FIB é uma consciência, né? Então, viver essa consciência é desafiador, porque, né, a gente está num mundo também capitalista, né, com às vezes outras prioridades, mas eu aprendi muitas coisas do FIB e estou no processo de evolução, né? Falo que estou na jornada, mas a gente não constrói um conceito de felicidade se a gente não olha para esses lugares, né? Porque muitas vezes a gente condiciona a felicidade ao ter, que eu estou falando que não é, assim, o FIB fala, precisa da prosperidade material, a gente está na matéria, mas a gente precisa de equilibrar essas outras coisas, né? Então, a gente está no estágio de evolução. Eu acho que o FIB mostra que não existem setores, está tudo interligado, né? Você falando aí, você me lembrou muito da Fê Cortez, não sei se você conhece ela. A Fê é uma ativista do Rio de Janeiro. Eu tenho muita vontade de trazê-la aqui no podcast também. Espero que isso aconteça. Mas ela fala muito que ela deixou, já tem um tempo, ela deixou de chamar a Terra de Terra, o planeta Terra, e ela chama de Gaia. Porque ela fala isso, que a Terra, quando a gente pensa na Terra, a gente pensa em setores, a gente pensa em vários aspectos ali em caixinhas separadas. E quando a gente fala em Gaia, ela quer dizer assim, que é um todo, que está todo mundo interligado. Então, quando você fala aí da natureza, quando você fala, né, dos aspectos psicológicos e viver em comunidade, da corrupção, o quanto isso afeta todos nós, o quanto que tudo está interligado, o quanto que não basta só um aspecto estar bem se os outros estão em desarmonia, né? Que tem que estar tudo integrado, tem que estar tudo funcionando bem aí para todos estarem bem de uma certa forma. Acho que é isso, né? Exatamente, Silvia, você pegou o X da questão, o cerne, né? Não existe separação, né? A própria Covid veio provar isso pra gente, né? Uma coisa que começou do outro lado do mundo impactou todo o resto, né? Então, quando a gente não cuida da nossa própria felicidade, a gente impacta o coletivo. Quando um bairro, um prédio não cuida da sua própria felicidade,
felicidade ele impacta o coletivo, quanto um bairro não cuida, uma cidade, um estado, um país impacta o todo, porque a gente está conectado, né? Então, essa visão de consciência coletiva ela é muito forte no FIB. Não existe felicidade sem a colaboração e sem a confiança, né? Então, a confiança e a colaboração são pilares fundamentais para construir uma consciência do FIB, né? Que tem a ver com a entrega e com a gente pensar de uma maneira inovadora as formas de fazer as coisas, né? Lembrando, Silvia, que isso não tem, não tem um viés. Eu acredito que o FIB é um novo paradigma, né? Na verdade, ele é um novo paradigma que precisa de ser testado, que precisa de ser colocado à prova, né? Porque, na verdade, tem um risco aí também do discurso, da questão entre o discurso e a prática, né? Precisa de ter essa coerência. E aí a forma que eu acredito que eu sirvo ao mundo é a coerência começando no indivíduo, de dentro para fora, né? Porque se o indivíduo estiver fortalecido, ele não vai ser corrompido, né? Quando a gente tem modelos de fora para dentro, o indivíduo pode ser corrompido, porque pela necessidade de pertencer, ele muda de ideias. A gente muda de ideia, obviamente, né? Mas quando ele está com os conceitos fortemente trabalhados nele internamente, ele vai guardar e resguardar a consciência FIB onde quer que ele esteja, né? Não precisa de trabalhar com causa social, ele pode estar dentro de uma empresa, né, super capitalista, mas resguardando essa consciência, porque FIB é uma consciência, né? É uma consciência que você vai... E como a compaixão é a base do FIB, né, você não julga o que está com o modelo que se apresenta, você se transforma a partir da sua própria transformação, né? Então, é a união de todos que vai fazer essa diferença no mundo, não é um único sujeito, né? O sujeito ele começa a despertar e florescer, mas são todos unidos, né, e discutindo, porque é complexo. O FIB ele não é um assunto cartesiano, ele é complexo, é teoria de complexidade pura, é complexo, né? Porque quando você fala, né, de trabalhar dinheiro, espiritualidade, padrão de vida, meio ambiente, né, corrupção, são assuntos complexos, né, que a humanidade há anos arrasta com essas pendências e a gente não consegue resolver. Mas é um olhar, é um convite para olhar e começar de algum lugar. E tem 9 pilares aí, cada um pode começar de um ponto, né? A Silvia, eu sei que o trabalho voluntário, né, manda muito bem, né? A outra pessoa, um especialista em finanças, né, pode ter uma consciência FIB, né? Então, cada um ali vai ser resgatado por um pilar, né? No meu caso, o bem-estar psicológico, ele pega muito o uso do tempo também, porque eu acredito que o propósito tem ligação com o tempo, né? É o que você faz a sua vida e com o seu tempo. Então, cada um vai se identificando nessa consciência FIB e vai sendo transformado a partir do seu próprio exemplo, né? Com a coerência. A gente pode aplicar em todas as áreas aí, né, de atuação, onde quer que você atue, tem espaço para o FIB, né? Tem espaço para o FIB. As pessoas, eu já vi gente tentando colocar em caixinhas, porque FIB é só coisa social, é só coisa humanitária. Na minha visão, né, e numa experiência de quem já vivenciou o FIB como autoconhecimento, também eu já fui para o Butão, né, já fiz essas pesquisas, o FIB ele é uma consciência, né, e você parte a partir do conceito de compaixão. Compaixão por você, pelos outros e pelo coletivo, né? Não dá para chegar e falar assim, amanhã o mundo perfeito, né? Todo mundo... a gente está na realidade, né? Na realidade da Terra, né? Tem um sistema aqui que precisa de ser olhado. Então, o não julgamento é o primeiro passo, né? É aceitar as coisas como elas são e fazer uma mudança com paciência e sabedoria, né? É assim que eu acredito nessa consciência do FIB. E tem muita gente, muita juventude fazendo, né, Silvia? Tem muita gente fazendo isso. Tem muitos trabalhos, né? Sim, é o que eu vejo, né? Tá todo mundo despertando cada vez mais para ir para isso aí. Eu acho que era um movimento que já vinha acontecendo e que a pandemia só acelerou aí. Se tiveram coisas boas dessa pandemia, eu acho que um dos grandes pontos positivos foi esse, né? De despertar as pessoas aí para esses aspectos, para aguçar esse olhar aí para essa felicidade não só interna, mas que também ela só existe se a gente olhar o todo, né? Eu já ia te perguntar se você já tinha ido para o Butão, já vi que foi, porque você sabe que você acabou de colocar mais um país na minha listinha, né? Você vai amar. Eu já tenho a minha lista aqui de países que eu falo, gente, agora o Butão ele entrou assim, na área VIP, porque ele já foi muito acima na lista. Merece. Fiquei super curiosa. Merece mesmo, até porque é destaque mundial em termos de Covid, né? Só tiveram 2 mortes lá, é um país de 750 mil habitantes,
somente 2 pessoas morreram até o momento. Olha. Então, você vê como a prática de consciência e como o FIB ele gera resiliência, né, que é a palavra, a grande palavra. E uma coisa muito importante, a consciência FIB, o maior nível de consciência do FIB é a arte. A arte, quando a gente entende a arte, né, a gente entende que a arte é a expressão máxima do espírito de consciência. Então, o FIB ele valoriza muito a questão artística, né, a questão de viver como uma arte. Né? Então, o Butão ele é considerado um laboratório vivo, né? É uma coisa para você se inspirar. Eu falo que não é uma realidade, porque aquilo lá parece que você entra numa dimensão que não existe. Né? É um laboratório. Mundo, né? Fiquei louca para ir. Eu quero muito conhecer. É um laboratório para você se inspirar. E em mim, sabe, o que me deu de resgate, Silvia, quando eu pisei lá, eu falei, eu não tô louca. O que eu penso existe. Então, se existe aqui, existe dentro, já existia dentro de mim. E se existe dentro de mim, existe um lugar externo, então eu não tô louca. Então, o Butão, ele tá onde quer que eu esteja, tá no meu coração, né? Tá levando essa prática, né, de comunidade e de colaboração e de escuta, né? Um processo, o FIB, ele envolve muito. Tanto é que o rei do Butão, ele fala, né, uma palavra-chave, né, para ele é autogestão. Ele é considerado um dos reis mais inovadores do mundo, que ele fala assim, se autogovernem. Ele dá o poder para as pessoas. Então não é poder sobre as pessoas, é poder com as pessoas. E aí traz para o ser humano a autorresponsabilidade de liderar a si mesmo. Porque também, né, existe uma parcela que se vitimiza muito, né, e na hora que você dá o poder para a pessoa nem sabe fazer o que fazer da vida. Né? Tem muita gente que, se tiver muito recurso na mão, nem sabe o que fazer com isso ou vai desperdiçar esse recurso. Então ele trabalha uma consciência de líder de si mesmo, né? Que é o foco, que hoje eu sirvo ao mundo, ajudando também as pessoas a liderarem a si mesmas, a partir de uma consciência maior. Então ele provoca o tempo todo você ser líder de si mesmo. Tanto é que eu visitei uma escola lá, com 9 anos de idade, os alunos já têm aula de liderança, mas não é essa liderança global. Corporativa. Não, é uma liderança de valores, ou seja, que tipo de vida você quer ter, com quais valores, né, sem se corromper. E é impressionante de ver a importância das mulheres, né, na consciência FIB. Né? As mulheres, elas são muito valorizadas, né? Tá, desde a distribuição das heranças, das famílias, né, e a forma como elas são respeitadas, né, nessa consciência FIB, porque eles entendem que a mulher tem o poder, né, dessa questão do cuidado, do afeto, porque o feminino ele cuida. Né? Então, eu acho que você vai ficar louca. Né? Eu já estou. Meu Deus, a gente tem que ir junta, Leide. Eu quero com você. Ai, tomara. Imagina, que máximo. Me conta uma coisa, quem quiser saber mais sobre o FIB, quem quiser aprofundar aí mais sobre esse tema, se conhecer e conhecer mais sobre esse tema, onde que te encontra, aonde que pode explorar mais sobre isso, como é que é seu trabalho nesse aspecto? Sim, hoje, né, eu tenho uma empresa de consultoria e gestão humanizada, né, que serve aos indivíduos, né, às organizações e também à sociedade numa parcela menor, com parcerias, né? Quando eu falo sociedade, é programas mais colaborativos para governo, essas outras coisas, mas é uma parcela menor. Então, quem quiser me encontrar, né, meu Instagram é Leidiane Ferreira. Agora só tem um desafio que meu nome, né, meu nome se escreve de uma maneira muito diferente, mas é LaydYane Ferreira. E eu tenho um programa, né, que se chama Haru, que está no meu site. Haru é Haru, que significa primavera em japonês, que tem a ver com florescimento, que a ciência da felicidade, o FIB, todas essas práticas faz o ser humano florescer. Eu costumo falar que fazer o ser humano florescer é fazer ele funcionar, fazer ele gastar o que ele tem, né? Todo o que ele transborda, porque propósito é você servir no que te transborda, né? O que é tão abundante em você que você não tem dúvida que você consegue servir dessa forma.
Então, o meu site é www.leidianeferreira.com, tem o Instagram, tem o podcast Propósito na Prática também, que tem os links das redes sociais, né? E também tem canal no YouTube, que é Propósito na Prática, e tem LinkedIn, mas enfim, eu acho que a rede mais ativa é o Instagram mesmo e o podcast, que você já está convidada, tá, Silvia, para a gente gravar sobre o voluntariado. Eu quero explorar esse lado seu, essa força, porque realmente, se eu fosse escolher, né, assim, um dos pilares mais importantes, né, para mim, no FIB, tá ligado ao voluntariado e ao bem-estar psicológico. O meio ambiente nem se discute, né? Mas essa questão do voluntariado, ela é de suma importância para a gente gerar felicidade e equilíbrio sistêmico. Vou adorar. Obrigada pelo convite e obrigada por aceitar também o meu convite, por estar aqui comigo. A gente poderia continuar conversando aí por horas e horas. Eu sempre aprendo muito quando a gente conversa e espero que a gente continue aí fazendo essas trocas todas, principalmente agora dentro de um avião rumo ao Butão. Eu estou agora focada nisso, se Deus quiser, quero muito. Mas olha, obrigada por estar aqui comigo, por apresentar um pouquinho mais, não só para mim, mas para quem está escutando a gente, sobre essa ferramenta tão poderosa e tão necessária. Sempre foi, mas agora mais do que nunca, né? E a gente espalhar aí boas práticas e boas consciências e perspectivas faz bem para todo mundo, por isso que eu quis trazer aqui hoje. Eu agradeço imensamente o convite, também a confiança, né? E que essas trocas continuem por muito, muito, muito tempo, porque é muito bom trocar com quem está na mesma consciência, né, que você está buscando e também vibrando. Então, eu te agradeço imensamente, te parabenizo por todos os lindos projetos que você vem construindo aí, e vida longa, né, Alma Boa, vida longa. É isso aí, obrigada. Obrigada, beijo. E eu espero você aí que está me escutando para o próximo episódio, que toda quinta-feira tem um novo aqui na Boa, com pessoas, histórias e ideias inspiradoras. Até lá!